Muito bem, hoje nós vamos começar a exposição na carta de Paulo aos Filipenses. Vamos começar a estudar essa carta, portanto, uma jornada fantástica, examinando nas páginas de cada capítulo aqui de Filipenses, ensinos preciosos que deverão encorajar o nosso coração, fortalecer a nossa fé, abrir a nossa visão espiritual e despertar o nosso amor por Cristo e pelos outros, dentre outros tantos temas que certamente veremos aqui em Filipenses. Há vários irmãos queridos que certamente gostariam de estar conosco aqui, mas por causa da saúde e outras limitações não podem. E estão em suas casas, participando deste culto conosco, também conectados. Que Deus te abençoe, meu irmão, você que está nos assistindo pela internet. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses. A mensagem de hoje é uma introdução a essa carta. Nós vamos nos situar no tempo, no espaço e no propósito em que Paulo escreveu a carta aos Filipenses. Em outras palavras, nós queremos entender quando, em que momento Paulo escreveu, queremos entender onde Paulo estava e onde Filipos ficava, como, ou seja, em que circunstâncias essa carta foi escrita, e também queremos entender o porquê. Por que Paulo escreveu essa carta aos seus irmãos filipenses? Então, abra sua Bíblia, nós leremos apenas os 2 primeiros versículos, e eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta em Filipenses. Depois nós vamos visitar um outro texto, mas por enquanto fique aí. Filipenses capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim, esses 2 versos. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Baixa sua cabeça. Senhor nosso Deus, nós nos propomos a partir de hoje, Senhor, em examinar a Tua palavra aqui na carta aos Filipenses. E queremos fazer isso com toda a dependência do Senhor, pedindo o recurso do Teu Espírito Santo sobre as nossas mentes, os nossos corações, para que nós entendamos, Senhor, mais aprofundadamente a Sua palavra, para que o Senhor abra os olhos espirituais do nosso coração, para que nos aprofundemos no amor ao Senhor e aos outros, e vivamos vidas cheias do fruto de justiça que honra o Senhor. Entregamos, Pai, esta experiência nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, amém. A igreja de Filipos, o destinatário dessa carta, foi fundada por Paulo e os seus companheiros de viagem. Paulo não estava só, foi o início da sua 2ª viagem missionária, e agora ele tem consigo não Barnabé, mas Silas. E também Timóteo, quando passa por Listra, por Derbe, encontra Timóteo, se identifica com Timóteo e convida o jovem Timóteo a acompanhá-lo. E também Lucas, que pela narrativa se uniu ao grupo lá em Troade. De Troade para frente, Lucas se insere na narrativa, porque até então, Lucas, ao redigir, o autor do livro de Atos,
Lucas se refere a Paulo e aos seus na terceira pessoa do plural. Eles navegaram, eles foram impedidos pelo Espírito Santo, eles. Mas de Troade para frente, ele já se inclui. Então nós saímos, então nós viajamos, então nós chegamos em Filipos. Essa é a equipe missionária que então na segunda viagem plantou, estabeleceu essa igreja. Isso aconteceu no ano de 52 depois de Cristo. E um detalhe importante, irmãos, que depois você vai compreender melhor. Filipos foi, ou em Filipos, na cidade de Filipos, lá foi estabelecida a primeira igreja na Europa. Até então o evangelho ficou determinado, envolvido apenas na região da Ásia, Ásia Menor, a região de Israel, hoje o Médio Oriente, mas até então o evangelho não tinha chegado à Europa. Então, em Filipos, foi estabelecida a primeira igreja em solo europeu. Filipenses é a expressão espontânea e afetuosa de Paulo. Uma carta escrita com toda a espontaneidade, com toda a liberdade. Filipenses foi uma carta escrita de um amigo para os seus amigos. Tal era a identificação dos filipenses com a vida e o ministério de Paulo. Com uma possível exceção de 2 Coríntios e Filemon, este é o mais pessoal de todos os escritos de Paulo. É onde Paulo de fato expõe claramente o seu coração e escreve num tom bastante informal, e uma marca desta informalidade revela-se na mudança rápida que Paulo faz ao tratar vários assuntos numa epístola tão pequena. Ele salta de um assunto para outro muito rapidamente, exatamente pela informalidade com que escreveu. Essa carta foi escrita no final do ano de 61 depois de Cristo. Portanto, aproximadamente 10 anos depois de Paulo ter estabelecido a igreja na cidade de Filipos. 10 anos depois. Essa igreja nasceu debaixo de grande turbulência na vida de Paulo. Paulo estava preso, por exemplo, em Filipos, orando e cantando ao Senhor, num contexto em que Deus operou maravilhosamente, entenderemos isso daqui a pouco, mas curiosamente, 10 anos depois, de novo, da prisão, Paulo também se comunica, se identifica com essa igreja, agora escrevendo para ela. 10 anos depois, escreveu para uma igreja que ficava a cerca de 1.300 quilômetros de distância. Então foi escrita da prisão, especificamente de sua prisão em Roma. Por isso, Filipenses, junto com Efésios, Colossenses e Filemon, é chamada de a epístola da prisão. Ou essas 4 epístolas, Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemon, são conhecidas como as epístolas da prisão, porque foi de lá que Paulo as escreveu. Agora, é importante destacar que foi escrita no final da primeira prisão de Paulo em Roma, e não durante a sua segunda prisão, porque Paulo foi preso em Roma 2 vezes, mas ele escreveu Filipenses na sua primeira. E como é que a gente nota isso claramente aqui, e comparando com, por exemplo, 2 Timóteo? Aqui, em Filipenses, Paulo escreve com uma vívida esperança de que ele iria sair da prisão, iria se encontrar com os filipenses. Veja, por exemplo, aqui no capítulo 1, no versículo 19. Paulo diz:
porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Paulo estava certo que seria liberto. Veja ainda, no mesmo capítulo, o verso 25. E convencido disto, estou certo de que ficarei, ou seja, eu não vou partir para a glória, mas eu ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Paulo estava certo de que sairia dessa prisão e ainda desfrutaria de outras liberdades. Eu quero te lembrar das prisões de Paulo, para você ter uma ideia, inclusive cronológica. Paulo ficou preso em Filipos. Atos 16, 23 narra isso e nós visitaremos esse texto. Depois Paulo foi preso em Jerusalém. Depois de sua terceira viagem missionária, quando angariou recursos, ofertas para levar para os cristãos pobres da Judéia, que estavam passando por dificuldade. Ele foi para Jerusalém e quando ele escreve aos romanos, no capítulo 16, por exemplo, ele faz referência disso. Ele diz aos romanos, olha, eu estou planejando ir para Jerusalém, e de Jerusalém eu planejo visitar vocês em Roma, e então planejo ir à Espanha. Paulo queria ir muito longe. Mas quando ele chegou em Jerusalém, ele foi preso. E houve um tumulto, e Paulo foi livre desse tumulto, e há muitos detalhes aí, mas Paulo então foi enviado para Cesareia. E lá em Cesareia, Paulo ficou preso 2 anos, 2 longos anos. E para não ter um julgamento injusto, Paulo apelou para ser julgado por César em Roma, e então Paulo foi para Roma, e assim termina o livro de Atos. Os últimos capítulos do livro de Atos narram exatamente esta viagem de Paulo, prisioneiro, sendo levado para Roma, e lá ele ficou preso mais 2 anos, 2 anos em Cesareia, mais 2 anos em Roma. E foi de lá então, desta prisão, que Paulo escreveu as epístolas da prisão. Depois ele foi solto e então ele foi de novo aprisionado em Roma novamente e agora sim, ele escreve a sua última epístola, a epístola de 2 Timóteo, e agora sim Paulo sabia que ele não sairia de lá. Ele estava sofrendo cadeias como um criminoso, ele estava numa masmorra. Ele disse que foi abandonado, ele sentia frio e ele esperava o martírio. E foi em 2 Timóteo 4, por exemplo, de 6 a 8, que Paulo diz, olha, as últimas palavras dele, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu não perdi a fé. Ele sabia, os ventos da eternidade já começavam a soprar. Paulo sabia que estava no fim de sua vida. Mas isso foi na sua segunda prisão em Roma. Aqui, Filipenses, é no final de Atos, quando ele é preso em Roma, e no final do 2º ano de sua prisão em Roma, ele escreve aos seus amigos e irmãos, os filipenses. Qual foi a ocasião da carta? A carta foi escrita quando do retorno de Epafrodito a Filipos. Epafrodito, quem foi esse homem com esse nome esquisito? Você colocaria, hoje, nos dizem que vivemos hoje, esse nome no seu filho? Provavelmente não, embora pode ser que encontremos algum Epafrodito. Mas deixando os detalhes desse nome, este homem foi um exemplo de dedicação, de submissão, é um exemplo para você e para mim. Epafrodito era um dos líderes da igreja em Filipos. Fazia parte da liderança. E Epafrodito tinha sido o portador de uma oferta que os filipenses haviam enviado para Paulo na prisão. Que igreja!
Essa igreja nunca se esquecera de Paulo. E então, sabendo que Paulo estava preso, mandou um dos seus líderes. E com ele uma oferta para ajudar Paulo, mas não apenas isso. Epafrodito foi encontrar Paulo com claras instruções, ou seja, para ficar com Paulo e ajudá-lo. E servi-lo na sua prisão, nas suas necessidades em Roma. Veja comigo, por exemplo, aqui no capítulo 2, no verso 25. Estamos em Filipenses, mantenha a sua Bíblia aberta. 2:25, Paulo diz: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. E por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Veja comigo ainda o verso 30. Na verdade, 29 e 30. Paulo continua falando de Epafrodito. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Que homem, irmãos! Que coração, que dedicação! Então, nesse ínterim, que Epafrodito está em Roma, está apoiando Paulo, está assistindo Paulo, porque Paulo recebera a liberdade de alugar uma casa e residir nessa casa. Portanto, Paulo era prisioneiro, mas tinha a liberdade de receber visitas. Então, Epafrodito tinha um bom contexto, um bom ambiente para servir a Paulo. E nesse ínterim, Epafrodito adoeceu quase que mortalmente, como Paulo disse. E a igreja em Filipos ficou sabendo disto, e ficou preocupada, e comunicou-se com Paulo, e por isso Paulo então escreve essa carta, e envia a carta através de Epafrodito, dizendo: olha, recebam Epafrodito, ele está bem, não se preocupem, fiquem alegres. E por isso então Paulo escreve para agradecer a generosidade dos seus irmãos filipenses e acabar com a preocupação que eles tinham acerca da saúde, do bem-estar de Epafrodito. Essa carta que temos aqui foi Epafrodito que recebeu das mãos de Paulo e viajou 1.300 quilômetros e entregou a carta aos filipenses. E o Senhor, na sua providência, preservou, e por isso podemos lê-la e ser edificados. E por que Paulo escreveu esta carta? Ele tinha dois propósitos em mente, mais especificamente. A carta aos Filipenses reflete, em primeiro lugar, o coração agradecido de Paulo. Paulo agradece a generosidade dos filipenses. A gente precisa entender isso melhor. Qual generosidade? Porque Paulo tinha tanta afeição, amizade, intimidade com os filipenses. Os filipenses foram a única igreja que se associou a Paulo desde o início do seu ministério para sustentá-lo. Veja comigo aqui no capítulo 1, no versículo 5. Paulo diz: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Desde o nascedouro da igreja até aquele presente momento, ao longo de 10 anos, essa igreja não se esquecera do apóstolo Paulo. Veja no capítulo 4, no versículo 15. 4:15, Paulo diz: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho,
quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós. Então havia de fato uma amizade muito intensa, uma associação, uma ligação incrível dos filipenses com Paulo. Então escreve para agradecê-los. Por exemplo, enquanto Paulo esteve em Tessalônica, os filipenses enviaram 2 vezes sustento para Paulo. Você lê isso no versículo 16 do capítulo 4, aqui em Filipenses. 2 vezes, ele estava numa cidade próxima. Filipos, Bereia, Tessalônica. A igreja de Filipos enviou 2 vezes ajuda, oferta missionária para Paulo. Enquanto Paulo esteve em Corinto, a igreja de Filipos o socorreu financeiramente também, o ajudou. 2 Coríntios capítulo 11, você lê sobre isso. E quando Paulo foi para Jerusalém, depois de sua 3ª viagem missionária, a igreja da Macedônia, que envolveu os filipenses, levantou ofertas generosas e até sacrificiais, porque eles deram acima de suas possibilidades, diz Paulo, para atender o pedido de Paulo às igrejas para socorrer os irmãos pobres da Judéia. Você lê sobre isso em 2 Coríntios capítulo 8. Agora que Paulo está preso em Roma, mais uma vez, os filipenses enviam Epafrodito com donativos para lhe prestar assistência na prisão. Meus irmãos, que igreja! E eu quero abrir um parênteses aqui e dizer que nós temos que aprender com a igreja dos filipenses sobre como amar a obra e como amar os seus obreiros. Como ofertar generosamente, carinhosamente, cuidadosamente para os obreiros, para os missionários que estão realizando a obra de Deus. Que exemplo para nós. E um obreiro nunca se esquece. Um obreiro de Deus, um missionário, um pastor, um líder, ele nunca se esquece daqueles que se envolvem de coração seriamente com ele e com seu ministério. A prova está aqui. Essa carta, então, um dos propósitos de Paulo é escrever revelando a sua gratidão aos seus irmãos. Mas também há um segundo propósito, discretamente identificado aqui na epístola. É o propósito de alertar a igreja em Filipos sobre os perigos que ela estava enfrentando. Havia 2 sérios problemas, um interno e o outro externo. O problema interno, que também podemos chamar de o perigo, era a quebra da comunhão entre os irmãos. E foi por isso que Paulo falou do exemplo de Jesus Cristo, do seu esvaziamento, o seu perfeito exemplo de humildade e a aplicação que ele faz disto. É por isso que Paulo fala sobre o nosso desafio de desenvolver a nossa salvação, dentre outros pontos que ele destaca, corrigindo esse assunto, sobre os quais nós nos debruçaremos ao longo do estudo de Filipenses. Mas o outro perigo, o outro problema que era externo, era a heresia doutrinária. Havia falsos mestres que consequentemente ensinavam falsas doutrinas. Havia o problema então do judaísmo e havia o problema do perfeccionismo, que também estudaremos mais detalhadamente para frente. Mas no momento basta destacar esse segundo propósito da epístola que Paulo escreveu aos Filipenses, ajudar aqueles irmãos, abrindo seus olhos para esses problemas, um interno e o outro externo. As principais ênfases da carta aos Filipenses, eu quero objetivamente apenas
tocar, porque, como disse, nós nos deteremos nessas ênfases à medida que estudarmos. Mas eu gostaria de destacar objetivamente. A primeira ênfase é a alegria, e se você leu a pastoral do boletim, você já percebeu isto. A alegria, Filipenses é conhecida como a epístola da alegria. A epístola da alegria transborda do seu texto uma alegria indizível e cheia de glória, e a alegria verdadeira. E como é que a gente sabe que essa alegria era verdadeira? Porque a alegria verdadeira, a alegria que vem do Senhor, ela independe das circunstâncias. E a prova cabal contundente é esta: de onde Paulo escrevia, onde é que ele estava? Paulo estava preso. Paulo era um prisioneiro de Roma. Mas, apesar dos soldados romanos truculentos, o coração do apóstolo não estava embrutecido, insensível, indiferente, amargurado. Não. Paulo aprendeu, o que veremos no capítulo 4, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E essa carta é a expressão indelével desta verdade marcante no seu coração. A alegria. A alegria e os seus cognatos semânticos. Alegria, regozijo, ação de graças, contentamento ou contentar-se, louvor e os outros termos assemelhados semanticamente, ou seja, que dão a ideia de alegria, eles aparecem cerca de 20 vezes nesta pequena epístola de apenas 4 capítulos, de apenas 104 versículos. Ou seja, quase que 20% de tudo que Paulo escreveu tinha essa nota, tinha esse tom, alegria, contentamento no Senhor. Então esta é uma das ênfases que Paulo, por isso que ele diz em Filipenses capítulo 4, alegrai-vos no Senhor, outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Uma outra ênfase era, ou foi, a unidade cristã. E Paulo revela que o outro deve vir antes do eu, antes de mim. O amor, Paulo ensina, não deve ser egocentralizado, mas o amor deve ser outro-centralizado. Que o segredo da unidade está sempre em colocar o interesse dos outros na frente do nosso. Uma outra ênfase, a pessoa de Jesus Cristo. Cristo é a pessoa central dessa epístola. Cristo é o elo de união entre todas as outras partes. Tudo converge em Cristo, para Cristo, e veremos isso. E finalmente, uma ênfase aqui também é a esperança de Paulo. Ele fala sobre a segunda vinda de Cristo. Em apenas 4 capítulos, Paulo faz menção 6 vezes a 6 referências em relação à segunda vinda de Cristo. Então, uma carta esperançosa, uma carta em que Paulo olha para frente, não apenas para frente, mas para o alto. Ele vive na expectativa de encontrar-se com Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, como é que tudo isso começou? Se nós queremos entender bem quem era a igreja de Filipos, ou a igreja dos Filipenses, nós temos que voltar lá no início, para a gente de fato entender tudo, olhar lá no nascedouro dessa igreja, e ver como Deus fez essa obra. Então eu te convido a abrir, agora volta algumas páginas da sua Bíblia para Atos. Abra no capítulo 16. Atos 16. Aqui está a história de como a igreja dos Filipenses nasceu.
como Deus fez o poder impactante do Evangelho na vida das pessoas. E olharemos isto e encorajaremos o nosso coração sobre o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Atos capítulo 16. Eu lerei em partes, para a gente acompanhar então os episódios principais aqui. Inicialmente, Atos 16, comece aí comigo, me acompanhando no versículo 6. Diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Pode colocar o mapa, por favor, Esther. Você está vendo aí esse mapa, a segunda viagem missionária. Comece aqui à sua direita, seguindo ali as setas, e você vai chegar lá em Troade. À direita tem Mísia, você está vendo ali Mísia à direita, tá bom? Galácia, mais ao alto. Foi ali naquele ponto em Troade que realmente houve uma redefinição. Porque Paulo saiu então dali, olha, de Jerusalém, e foi visitando as igrejas, confirmando os irmãos, e chegou naquela altura, lá um pouquinho antes de Troade, que ele desejou ir para Mísia, ele desejou ir para Bitínia, ou seja, ele desejou ir para a Ásia Menor, aquela região ali é hoje Turquia. Mas então era a Ásia Menor, e Paulo, nos seus planejamentos, na sua estratégia, desejou levar o evangelho para lá. Só que 2 vezes você leu comigo aqui. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo de continuar com a sua estratégia, seguir o seu planejamento. E então eles chegaram em Troade. Está vendo ali? Troade. E o que aconteceu em Troade? Verso 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa aqui não é passar e deixar a Macedônia para trás, passar é no sentido de vem até nós, vem até a Macedônia. Deus deu a visão para Paulo de um cidadão do distrito da região da Macedônia, dizendo: traga o evangelho para nós, porque o evangelho nunca tinha ido para aquela região que é a Europa. Então, Paulo, com essa visão, diz o verso 10, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. E assim começou a missão Filipos. A obra missionária entre os filipenses. Que poder! Meus irmãos, o que nós vemos aqui é o seguinte: a entrada de Paulo na Europa não foi uma estratégia humana, mas foi um direcionamento divino. Nos pensamentos de Paulo, nos planos de Paulo e Silas, o alvo era ir para a Ásia, ou continuar no contexto asiático. Mas esse não foi o plano de Deus. Deus mudou completamente, impedindo-os e dando então a clara visão. Deus direcionou, Deus mudou a agenda, Deus mudou a rota, Deus mudou o itinerário, e assim a Europa tornou-se agora o palco da evangelização. Então entenda, o que nós estamos começando a estudar hoje revela um marco na história, um divisor de águas. Foi quando o evangelho, pela primeira vez, entrou no Ocidente.
Antes nunca, mas agora sim, Deus direcionou a obra missionária para o Ocidente. E a história das civilizações ocidentais foi decisivamente influenciada por essa escolha divina, por esse direcionamento divino, em mudar os planos e em dizer, é para Macedônia. E eles chegaram então em Filipos. Seria interessante entender como era essa cidade também. Irmãos, de todas as igrejas que Paulo plantou, os estudiosos dizem que foi essa que nasceu num parto de mais profunda dor. Quanta dificuldade Paulo e Silas passaram. Em Filipos. Filipos era o cenário de importantes acontecimentos mundialmente conhecidos. A cidade recebeu o nome de Filipe, em homenagem ao pai do grande imperador Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno. Filipe da Macedônia tomou a cidade dos tracianos, dos habitantes da Trácia, por volta do ano de 360 a.C., muito tempo antes. Mas Filipos foi palco de uma das mais importantes batalhas travadas em toda a história do Império Romano. Quando o exército leal ao imperador Júlio César, que fora assassinado 2 anos antes, lutou sob o comando dos generais Otávio, que depois se tornou o imperador Augusto, e também de Marco Antônio, o outro general muito famoso. E os exércitos desses 2 generais derrotaram as forças rebeldes de Brutus e Cássius, em 2 grandes e sangrentas batalhas que aconteceram no dia 3 e a segunda no dia 23 de outubro do ano de 42 a.C. E foi por causa deste importante acontecimento, lá em Filipos, que essa cidade se tornou então colônia romana. Nas colônias romanas se falava, apesar da distância da capital do império, mas uma colônia romana, lá se falava o idioma de Roma, então o latim. Se usava as vestimentas romanas, se observava os costumes romanos, e os seus magistrados tinham títulos romanos e realizavam as mesmas cerimônias e os mesmos cultos praticados em Roma. Então, nesse caso, a cidade de Filipos, onde a igreja do Senhor Jesus Cristo nasceu em solo europeu, era como se fosse uma miniatura de Roma. Portanto, um lugar importante, um lugar estratégico. E foi ali que, na direção do Senhor, o Evangelho chegou na Europa. Irmãos, eu gosto de pensar, é um outro parênteses que eu vou abrir. Esse é um assunto para uma mensagem de desafio missionário, mas eu queria nos lembrar que todo aquele que trabalha pelo Senhor deve trabalhar sensível ao Senhor. Há um tempo atrás eu ouvi essa frase, nem toda visão no sentido de perspectiva, de estratégia, de olhar para frente e ter discernimento. Nem toda visão é visão de Deus, e nem toda visão de um homem de Deus é visão de Deus. E Paulo é uma boa ilustração. Quem questionaria se Paulo tinha uma estratégia errada ao decidir levar o Evangelho para os confins da Ásia? Ninguém. Mas Deus é o dono da obra. É Ele quem sabe onde Ele quer que a sua palavra, o seu Evangelho chegue. É Ele quem direciona os seus. Às vezes fazemos planos, fazemos estratégias, nós missionários, e Deus nos mostra que não era aquilo.
E como igreja do Senhor, nas nossas estratégias de evangelização e de expansão do evangelho aqui e nos interiores do nosso estado, sensibilidade ao Senhor é a palavra-chave, porque a obra é dele. Então Paulo e Silas, e Timóteo, e Lucas, eles chegam nessa cidade importante, a cidade de Filipos. Ali não havia uma sinagoga, certamente havia poucos judeus na cidade, um número insuficiente para formar uma sinagoga, e é por isso que Paulo, diferentemente dos outros lugares em que chegava, ele não procurou a sinagoga para discursar, mas ele se orientou naquele grupinho de judeus que saíam da cidade, e à margem do rio se reuniam ali para oração, e ele foi, e foi ali que o evangelho começou. E agora para frente, numa síntese, numa pincelada, eu quero destacar o poder transformador do evangelho em Filipos. Em primeiro lugar, nós temos que entender que o evangelho chega até as pessoas pela graça soberana de Deus. É isso que vemos aqui em Atos 16, veja comigo a partir do verso 11. Na verdade, do verso 13. Obrigado, Esther. Verso 13. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para lá tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Não foi a persuasão do discurso de Paulo, mas foi a ação do poder do Evangelho, a ação do Espírito Santo. Deus abriu o coração de Lídia para ela atender às coisas que Paulo dizia. Ela se converteu. Diz o verso 15, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai aí, e nos constrangeu a isso. O Evangelho chega até as pessoas pela graça soberana de Deus. Eu quero listar 3 pessoas totalmente diferentes, umas das outras, que se converteram em Filipos. O que revela o retrato claro do poder do Evangelho para transformar vidas. E a primeira é essa aí, a conversão de Lídia. Deus abre o coração de Lídia. E não apenas ela se converte, mas toda a sua casa, diz o verso 15. E não apenas a sua família é batizada, mas a sua casa se transforma na sede da primeira igreja da Europa. Que coisa fantástica! Isso é o poder do Evangelho, meus irmãos. É o poder de Deus fazendo a obra. Mas ela não é a única pessoa. Veja comigo o verso 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração a segunda vez, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. O que vemos aqui, pela autoridade, pelo poder do Evangelho na vida dos seus, a libertação dessa jovem possessa. Essa jovem possuía, ou era possuída, na verdade, por um espírito de pitonisa, ou seja, o espírito maligno que predizia o futuro, um espírito de adivinhação. Essa mulher era uma escrava,
ela era uma escrava tanto do diabo, como também escrava dos homens que lucravam com a sua vida. Mas o evangelho, ao chegar em Filipos, liberta essa moça, e há um consenso em crer, embora a Bíblia não diga isso, que essa mulher foi convertida a Jesus Cristo, liberta do poder das trevas, conheceu o verdadeiro Deus, certamente foi ajudada por Lídia e pelos outros cristãos. E o que acontece? Por causa disso, do versículo 19 até o versículo 26, eu não vou ler o texto, mas nós temos a narração do que acontecera a Paulo e Silas. Interessante é que a equipe era de 4 pessoas, mas até o versículo 18, Lucas está narrando na primeira pessoa do plural, nós. Essa moça nos seguia, nós fomos à beira do rio, mas de agora para frente, Lucas não aparece mais, ele fala de Paulo e Silas. Timóteo era grego, Lucas era grego. Aparentemente, aqueles romanos identificaram Paulo e Silas, de fato, como judeus, e eles foram presos, e foram levados à praça pública, tiveram suas roupas rasgadas, foram açoitados terrivelmente, e depois foram levados para o cárcere, e foram presos, acorrentados ali. E tudo isso por causa de quê? Porque eles estavam fazendo a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz, no versículo 25, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas choravam amargurados? Não. Dizia que Paulo e Silas gemiam e murmuravam? Também não era. A Bíblia diz que Paulo e Silas, por volta da meia-noite, um horário inconveniente, uma circunstância inconveniente, presos, algemados e feridos, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. E Deus, nesse contexto de alegria, de satisfação no coração de Paulo e Silas, apesar das circunstâncias, Deus se revelou mais uma vez poderoso. Diz o verso 26 que de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias, ou seja, as algemas de todos. Todos foram libertos. Que coisa! Pode colocar o terceiro. A conversão do carcereiro. Esse homem se converte. 3 milagres aconteceram na conversão desse oficial. O primeiro milagre foi um milagre físico, um terremoto. Depois o milagre moral. Ninguém fugiu, porque nos versículos seguintes, a Bíblia diz que o carcereiro, vendo o que tinha acontecido, puxou a espada e ia tirar sua vida, porque ele sabia que ele pagaria com a sua vida pela soltura, pela fuga de qualquer prisioneiro. E quando ele ia tirar sua vida, Paulo gritou na escuridão: não faças tal coisa, porque todos estamos aqui. Um milagre moral, ou seja, todos estavam livres, mas ninguém fugiu, ninguém debandou da prisão, mas também um milagre espiritual, porque o carcereiro perguntou a Paulo, no verso 30, senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? E Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus Cristo, e você será salvo, tu e a tua casa. O milagre espiritual. A conversão do carcereiro desembocou na conversão de toda a sua família. O evangelho começa em Filipos, não apenas alcançando pessoas,
mas famílias inteiras. Que coisa maravilhosa. E eu quero agora caminhar para o final. Pode passar. Em segundo e último lugar, eu quero mostrar o poder do Evangelho em alcançar todo tipo de pessoa. Todo tipo de pessoa. Deus salva na cidade de Filipos 3 raças diferentes. Ele salva Lídia, que era asiática, da cidade de Tiatira. Ele também salva a jovem escrava, libertando-a do poder de Satanás, que era grega. E ele também salva o carcereiro, que era um cidadão romano. A igreja em Filipos nasce não apenas com esse tom de família, de grupo, mas também ela nasce assim, é multicultural, é multilinguística, é multiétnica, é plural, é gente diferente que em Cristo recebe a mesma identidade. Veja o poder do Evangelho entrando em Filipos. E depois, mais uma característica, pode passar, Deus salva na cidade de Filipos não apenas pessoas de raças diferentes, mas pessoas de classes sociais também diferentes. Pode colocar. Lídia era uma empresária bem-sucedida, mercadora, comerciante de púrpura, uma das mercadorias mais caras do mundo antigo. A jovem possessa era uma escrava, e perante a lei romana, ela não era uma pessoa. Era uma ferramenta viva. Era como um objeto animado. Não tinha valor. E o carcereiro era um cidadão romano, um membro da forte classe média romana, que se ocupava dos serviços civis, ele era um funcionário público. Nessas 3 pessoas estão representadas a classe alta, a classe média e a classe pobre da sociedade de Filipos. O que mostra que em Cristo Jesus, todos têm o mesmo valor. E finalmente, Deus salva em Filipos pessoas de culturas religiosas diferentes. Lídia era prosélita. Apesar de asiática, ela era uma gentia que vivia a cultura religiosa piedosa dos judeus, o judaísmo. A escrava vivia no misticismo, comprometida com os demônios, era possessa. E o carcereiro acreditava que César era Deus. Ele era adepto da religião do Estado. Qual a conclusão que chegamos? Pode passar. A salvação em Jesus Cristo alcança todos os tipos de pessoas. Deus salva pessoas de lugares diferentes, de raças diferentes, de culturas diferentes e religiões diferentes. Deus salva pelo poder transformador do Evangelho, pobres e ricos, religiosos e místicos, ateus e possessos. Todos podem ser alcançados com o Evangelho. Jesus Cristo, esta é a grande lição, no nascedouro da igreja em Filipos, na Europa. A grande lição é essa: o Evangelho é poderoso para salvar pessoas. Jesus Cristo é o Salvador. Foi assim que nasceu a igreja dos Filipenses. Domingo que vem, se o Senhor permitir, vamos considerar então o início dessa carta, nos detendo então aos ensinos mais pontuais do que Paulo escreveu. Abaixa a sua cabeça. Considere diante do Senhor o poder do Evangelho. Seja agradecido a Deus, não importa quem você era, o que importa é em que o Evangelho de Jesus Cristo transformou a sua vida. Na verdade, em quem?
E lembre que você é um agente de Deus. Através de você, Deus quer salvar outras Tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, Deus Senhor. Te agradeço, Deus Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, Deus Senhor. Te agradeço, Deus Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar,